Graça e paz, família. Um grande abraço. Como é que você está? Eu desejo que você esteja bem. Comenta aí embaixo aí. Estamos para começar uma nova linha de vídeos, uma nova linha de raciocínio de vídeos neste canal. Esse mesmo cenário, esses mesmos vídeos de terça-feira, só que agora eu vou tentar focar na igreja. Esses vídeos de terça focado na igreja. Tem alguns vídeos aleatórios que geralmente eu faço na loja. É outro formato de vídeo. A intenção é ser evangelístico. É quando eu sinto a vontade de expressar uma palavra de exortação, uma palavra de denúncia do pecado. E quando a gente denuncia o pecado, a gente não está se sentindo melhor. A gente está tentando despertar as pessoas de que aquilo ali vai fazer mal para ela. Entendeu? Então, não podemos nos intimidar diante do pecado dizendo eu não sou o melhor. A intenção não é ser melhor, a intenção é denunciar o pecado para despertar o máximo de pessoas possível. Então, gostaria muito da sua ajuda. Comenta aí embaixo o que você acha dessa nova linha de raciocínio, nova linha de vídeo para esse canal. O que você acha que vai ficar bom? Dá ideias de vídeo para trazer aqui. Mais uma coisa, ajuda o canal a crescer, compartilha, curte, comenta, participa e compartilha o máximo, recomenda para os seus amigos, se inscrever no canal. Vamos fazer esse vídeo, esse canal crescer. Canal peregrino significa que nós estamos aqui de passagem. A intenção é essa, sempre lembrar que nós estamos aqui de passagem. Então, vamos para o tema de hoje. O tema de hoje é a importância do deserto. Nós cristãos temos a mania, a grande maioria de nós, de dizer que estamos no deserto quando estamos passando por alguma escassez, dificuldade, aperto, mas o motivo real mais próximo é processo, prova e tentação do povo de Deus. Porque o deserto foi um lugar de processo, um lugar de prova, e para Jesus também foi um lugar de tentação. No deserto há tentações. Quando a gente está passando por problemas, por escassezes, tem tentação no caminho. Então o deserto é isso. Ele nos prepara, nos prova, a fim de que aprendamos e sejamos encontrados fiéis. Esse ele aqui, está com E maiúsculo, significa Deus. É Deus quem levou o povo para o deserto. Foi o Espírito Santo quem levou Jesus para o deserto. A intenção é essa, é nos provar a fim de que ele nos encontre obedientes à sua palavra, fiéis. Observação, Deus nos coloca no processo e nos prova, mas quanto às tentações, ele permite. Sabemos que Deus não tenta ninguém. Separei 3 versículos aqui para a gente pautar essa introdução. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Está escrito: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, ou os seus mandamentos. Aqui é Moisés falando com o povo. Lembra o processo que Deus fez vocês passar no deserto 40 anos. Ele humilhou vocês. Esse humilhar é colocar vocês no lugar de vocês, é tirar o ego, é tirar o orgulho, tirar a soberba. Ali o povo viu que era dependente de Deus, totalmente dependente. O maná caía uma vez no dia, era para comer só daquele dia. Se guardasse para outro dia, estragava. Era assim que Deus fazia. Quando o povo precisou de água porque no deserto não tinha água, Deus fez sair água da rocha para alimentar o povo, para saciar a sede do povo. Então, Deus colocou o ser humano no lugar dele. Então, na intenção de provar o ser humano, para saber o que estava no coração do ser humano. Se o ser humano guardaria ou não os seus mandamentos. Então, quando Deus coloca a gente no deserto, na dificuldade, quando a gente, estou falando cristão, geralmente quando aceita Jesus, geralmente quando já entra para a igreja, assim que confessa Jesus, as dificuldades parecem que começam. Algumas portas começam a se fechar, algumas coisas começam a faltar. Isso é um processo para ver se você vai continuar fiel. Continue fiel. Geralmente esse processo é para tirar coisas ruins da gente. Pessoas que ganhavam dinheiro ilícito, essa porta se fecha, tem que se fechar. Pessoas que ficavam
em casa à toa, só recebendo benefício, sendo que tem saúde para trabalhar. Esses benefícios também, como porta, tem que se fechar. Estou sendo muito sincero, infelizmente tem muito cristão que ainda depende de dinheiro do governo sem precisar. Recebe benefícios sem se enquadrar nos requisitos para que foi criado tal benefício. Então, a gente passa por essas dificuldades para ser provado por Deus. E geralmente Deus tira coisas ruins. Geralmente. No deserto, Deus estava tirando os maus costumes que eles tinham aprendido no Egito, estava tirando as idolatrias que eles tinham aprendido no Egito, estava tirando tudo de ruim que eles tinham aprendido no Egito. Então, quando você vem para Jesus, quando a pessoa vem para Jesus, Deus começa a tirar tudo que estava no mundo. Os maus costumes, as gírias, a ignorância não digo no modo de tratar as pessoas, os dinheiros ilícitos, como eu já falei, as mamatas, como eu já falei, dos benefícios sem necessidade, sem se enquadrar nos requisitos. E vai tirando. Tira amizades, tira estilos de roupa. Sim, Deus tira estilos de roupa. Pode crer que tira. E vai tirando coisas do Egito que é, como é que eu posso dizer, reprovada por Deus. Coisas que desagradam a Deus. O outro versículo é Mateus 4:1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembra que eu disse que Deus não tenta? Quem tenta é o diabo. Deus não tenta. Deus permite a tentação. Para e repara. Jesus no deserto, o povo no deserto tem muita semelhança. O povo passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. O povo passou escassez no deserto. Sentiu fome e clamou a Deus por pão e Deus deu pão, deu maná. Jesus também ficou em jejum 40 dias e 40 noites sem comer. Tem muita semelhança. Para tu ver como o cristão, quando começa a caminhada, precisa passar pelo deserto? Faz parte. Tiago capítulo 1, versículo 12 está escrito assim, ó: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama, persevera. Quem ama é fiel. Quem ama, obedece. Quem ama, mesmo em meio às dificuldades, não abandona. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Lembra que eu falei que Deus não tenta? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Veja só, o povo estava sendo tentado, geralmente nós somos tentados por aquilo que a gente cobiça. Se eu desejo muito tal coisa, aquela coisa vai me tentar. Por isso que Deus vai tirando os maus costumes, os gostos ruins, vai tirando os desvios de caráter, vai tirando de nós. E isso é bom. A gente pode até parar e falar, mas eu estou passando pelo deserto, está me tirando isso, está me tirando aquilo, está só faltando isso, está faltando aquilo. É para o nosso próprio bem. Deus corrige a gente assim como o pai corrige o filho a quem ama. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A gente tem que resistir ao máximo. A gente não pode dar o braço a torcer pela tentação, pela cobiça. Eu posso querer muito uma coisa, mas se é errado, eu tenho que lutar contra isso. A Bíblia fala para a gente fugir da aparência do mal. A gente foge daquilo que a gente sabe que a gente não vai lutar contra. Geralmente usamos esse versículo para falar do homem e mulher. O homem deve fugir da mulher. Daquela mulher adúltera, daquela mulher sedutora, daquela mulher que talvez queira seduzi-lo. Por exemplo, pode ser um pastor que for, o mais ungido que for. Se vê que tem uma mulher dando em cima, coisa do tipo, ele tem que fugir, ele tem que querer distância. Uma frase aqui muito boa. O deserto é um processo através do qual Deus nos molda. Tudo que eu disse. O deserto é o processo através do qual Deus nos molda. Ali ele vai nos moldando. Ele vai nos ensinando a depender dele. Vai nos ensinando a confiar. Vai nos ensinando a largar o nosso ego, o nosso orgulho. Se eu te falar que o orgulho é um dos principais pecados, possivelmente um pecado pioneiro, um dos primeiros, se não for o primeiro.
Satanás queria subir, ser elevado acima do trono de Deus. Satanás queria ser grande como ou maior que Deus. Por isso, ele caiu. E hoje ele nos tenta justamente nisso, para que o nosso ego seja inflamado. Certa vez um evangelista, depois de ter pregado, ele ouviu de uma pessoa que ouviu o seu sermão, sua pregação, a pessoa disse assim para ele: que mensagem boa, que mensagem maravilhosa, ou seja, elogiou a mensagem dele. Ele olhou e disse assim: o diabo disse a mesma coisa para mim. Ou seja, o diabo tenta inflar o ego, o diabo tenta inflar o orgulho, a soberba do ser humano, para que o ser humano cometa o mesmo pecado que ele. Por isso que Deus fala que abate o soberbo e dá graças ao humilde. Deus abate o soberbo. O soberbo é como se levantasse contra Deus. A pessoa que se soberbece, ela está se levantando contra Deus. O mesmo molde que passou o povo que Deus libertou do Egito, que passou Jesus também quando o Espírito Santo o levou para ser tentado pelo diabo. O mesmo molde. Quando o povo estava passando pelo deserto, quando Jesus foi levado ao deserto, quando nós nos convertemos ao cristianismo, ao Evangelho de Jesus. Mesmo processo, mesmo molde, é como se tivesse uma forma, e essa forma é Jesus. É a forma. A gente tem que ser parecido com ele, tem que buscar ser igual a ele. Ele é a forma. Como se o deserto fosse a escola da vida do cristão. O cristão que não passou pelo deserto ainda não pode ser chamado cristão. Talvez aceitou Jesus hoje, o deserto começa logo ali na frente. Mas se tu tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de crente e não passou pelo deserto, eu acho que você está prolongando, você está só estendendo, está empurrando com a barriga, a escola está ali e você está evitando. Entra no processo, porque é lá que você vai aprender a depender de Deus. É lá que seu orgulho vai ser abatido. É lá que você vai ter mais experiências com Deus. Apesar de o deserto representar escassez, não significa que o cristão não possa ser rico, bem-sucedido, ocupar um bom cargo na sociedade. O importante é que a pessoa esteja vivendo a vontade de Deus. Isso não significa que essa pessoa está livre do processo, porque o processo não se trata de escassez em si, mas principalmente em ter a consciência de que depende de Deus e se manter fiel a Ele. Engana-se quem acha que ser rico é pecado, ou que rico não vai entrar no céu, ou que todo rico que se converter a Jesus tem que abrir mão da riqueza. Não é isso. Tem mais a ver com o ego, tem mais a ver com o coração. É ali que está o orgulho, é ali que está a soberba. Entendeu? Tem muitos ricos mais humildes do que pobre. Tem muitos ricos mais amigos de Deus do que pobre. E é normal. O importante é o coração. Entendeu? Porque existe muitos pobres orgulhosos e soberbos. Muitos pobres que vestem uma roupa que mal pode pagar, só para mostrar para os outros que tem uma roupa de marca. Na Bíblia, praticamente todos os homens de Deus tiveram dificuldades. Praticamente todos. Digamos que todos os homens de Deus tiveram dificuldades por serem fiéis a Deus. Isso gera dificuldade. Sua grande maioria foram martirizados por continuarem fazendo a vontade de Deus. O que isso tem a ver com o deserto, Henrique? Servo de Deus, que quer servir a Deus fielmente, que quer servir a Deus com a própria vida, que quer seguir à risca o que Jesus falou, essa pessoa procura o deserto. Essa pessoa faz renúncias. Às vezes até que Deus não pediu, ela renuncia. Essa pessoa renuncia às vezes o próprio tempo. Renuncia às vezes coisas que não tem problema para dedicar mais tempo a Deus, para fazer mais a obra de Deus, para orar mais, para evangelizar mais. Essa pessoa escolhe. Na Bíblia, todos tiveram dificuldade, você acha que você não vai ter? Vai ver Jeremias, vai ver Elias, vai ver Eliseu, vai ver os outros profetas, vai ver os discípulos de Jesus. A tradição conta que todos foram martirizados. Um de cabeça para baixo, outro crucificado, outro foi jogado numa bacia de óleo fervendo. Esse não morreu martirizado, mas antes disso sofreu e muito. Se trata de João, todos sabem.
A tradição diz dessa forma. Não está relatado na Bíblia. Mas sabemos que quem segue a Jesus tem que estar disposto a dar a própria vida. Será que você está disposto? Hoje em dia no Brasil a gente está vivendo muita facilidade. Muita facilidade. O Evangelho anda de mãos dadas com todos e com todas as religiões. Será que precisamos ser um pouquinho mais rígidos? Porque o Evangelho é rígido. Não que a gente vai ser inimigo das pessoas, mas que a gente pregue a verdade. E quem prega a verdade, geralmente, não é amigo de todos. Não por causa de quem prega, é por causa de quem ouve. Talvez não queira aceitar a verdade. Eles se tornaram referências para nós hoje. Como se o deserto fosse o lugar ideal para o homem viver à vontade de Deus. Olha como isso é forte. Como se o deserto fosse o lugar ideal para o ser humano viver à vontade de Deus. Pois lá ele é totalmente dependente de Deus, tem menos distrações com as vaidades e acredito que até mesmo mais experiência com Deus. Acredito que no deserto, na nossa necessidade, na nossa escassez, nos nossos problemas, lá a gente tem mais experiência com Deus. Por que será? Será que a gente clama mais? Por que será? Será que é porque a gente depende mais? Por que será? Que a gente busca mais, dedica mais tempo no deserto. Abra mão das vaidades. Abra mão de muita coisa que tem tomado o seu tempo e busca Deus se quer ter mais experiência com Ele. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha só, quem sente prazer na fraqueza? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse prazer significa, não que ele é sadomasoquista, esse prazer significa, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu estou fraco, é aí que eu busco Deus. Quando eu estou fraco, é aí que ele se manifesta, porque o meu ego está lá embaixo. O meu ego está vazio. Geralmente, quando a gente está fraco, geralmente quando a gente reconhece que é fraco, geralmente quando a gente reconhece que de nós não tem nada bom, é aí que Deus se manifesta. Lembra que eu disse? O ego, o orgulho, a soberba é inimizade com Deus. É como se a gente se levantasse contra Deus. Por isso Deus trabalha muito isso na nossa vida, para que a gente se livre dessas coisas, para que Ele tire essas coisas de nós, para que a gente consiga se achegar a Ele com humildade e simplicidade. Essa é a importância do deserto na nossa vida. Se você está vivendo uma vida cristã muito tranquila, pare e pense. Será que você tem buscado a Deus com intensidade? Será que você, quando passou por tal dificuldade, não buscava mais, não sentia mais? Pare e pensa. Os momentos que você mais teve experiência com Deus, não foi nos momentos de deserto? Geralmente é. Fica com esse vídeo. Compartilha. Se curtiu, curte. Comenta aí se foi uma bênção para você. Te aguardo até o próximo vídeo. Grande abraço. Fica com Deus. Amém.